Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor esteja nos iluminando a partir dela, através dela, esteja nos ensinando, ó Deus, as lições que precisamos aprender na nossa caminhada. Em nome de Jesus, amém. Ruth, capítulo 4, a partir do 1. Boaz casa com Ruth. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. E disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. E se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me, para que eu saiba. Pois outro não há, senão tu que a resgate. E eu depois de ti, respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. E assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e a como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente com Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Amém. Aqui está o relato muito interessante do livro de Ruth, onde mostra um episódio muito conhecido no Antigo Testamento, que era o episódio do resgate. Deus havia criado esse dispositivo, naquela sociedade judaica, para proteger as pessoas quando elas eram desventuradas por alguma coisa, alguma dificuldade da vida, E Deus ele criou aquele meio, aquele sistema onde as pessoas poderiam ser ajudadas. Quando alguém entrava em endividamento e não podia pagar, quando alguém caía numa situação onde perdia seus bens, entendeu? Onde perdia os seus meios de subsistência, o que era que acontecia? Quando a esposa perdia o marido, entendeu? O que era que acontecia? Deus tinha criado aquele sistema, onde o parente mais próximo dava assistência. O parente mais próximo era responsável por amparar e por, de certa forma, Aldivan, até ter um privilégio de adquirir um direito, que no caso ali era uma propriedade. O marido de Noemi chamava-se Elimeleque. E ele havia falecido, entendeu? E nessa situação aí entrava em ação o sistema do resgate.
uma coisa maravilhosa que Deus tinha feito para que provesse. O resgate na Bíblia, ele é um símbolo de Cristo. O que foi que Cristo veio fazer na terra? Não foi nos resgatar? Você está entendendo? E era exatamente esse o simbolismo daquela história, né? Boaz representava Cristo, que estava resgatando uma pessoa que tinha sido vítima da morte, desventurada pela morte. Noemi casou com Elimeleque, teve 2 filhos, Malom e Quilion. E eles, por motivo de seca no seu país, foram para a terra de Moabe. E lá em Moabe, morreu os 3. Morreu o marido de Noemi, morreu os 2 filhos dela. Ficou ela só. Ou seja, ela entrou em uma situação desesperadora. Hoje em dia, aqui no nosso país, né, existe o sistema da previdência, não é? Existe o sistema da aposentadoria, não é assim? A mulher fica idosa e o governo vai lá, né? E a pessoa se aposenta. Lá no Antigo Testamento não havia isso. A única forma de subsistência que a mulher tinha era qual? O marido. A única forma dela subsistir na vida era o marido. Se o marido morresse? E se o marido morresse? Significava que ela estava o quê? Desamparada. Aí Deus criou esse sistema do resgate. Como era que funcionava o resgate, Ian? Era imediatamente a pessoa, Odivan, mais próxima da família. Por exemplo, no caso deveria ser quem? O irmão do marido dela que morreu. Você está entendendo? Se não tivesse irmão, deveria ser um primo, que fosse mais próximo, né? E você observa aí que Boaz, ele saiu aqui em procura, não foi? Da pessoa que estava nessa condição de parente mais próximo. E encontrou essa pessoa, não foi? Essa história, ela é bem significativa, porque diz assim, que eles foram para a porta da cidade, não foi? E se assentaram. Na Bíblia, no Antigo Testamento, era costume das pessoas resolver as questões civis, resolver as questões processuais na porta da cidade. E foi para ali que Boaz foi, sentou-se e encontrou também aquele parente que era mais próximo, né, de Noemi. E diz que ele também convocou o quê? 10 homens da cidade para serem testemunhas daquilo que queria fazer, né? E então ele expõe, olha, aqui está a lei diz que, no caso como desse dela aí, que o marido faleceu, o parente mais próximo tem que resgatar. E você, no caso, é o resgatador. Então, aqui está, essa é a propriedade dela, e mostrou, né? Eles têm direito a tantos metros de terra, tinha bens, né? E o homem, a princípio, né, se interessou, não é? Se interessou, por quê? Porque aqui ele ia ter o quê? Vantagem para ele. Quando você, de certa forma, assumia a mulher, assumiria também o que foi deixado, né? E de certa forma ele tinha que comprar aquilo para aproveitar a terra, mas havia um dispositivo também na lei que dava aquele direito a ele somente até o ano do jubileu, que era o ano em que a terra deveria voltar para o seu dono. E no caso dele, como ele fosse resgatar, ele tinha que resgatar junto a mulher. E foi então nesse ponto, né, que Boaz disse para ele, já que você vai resgatar a terra, obrigatoriamente também você vai ter que resgatar o quê? A mulher. E aí nesse ponto ele diz o quê? Aí já não convém para mim. Aí já não dá certo para mim. Se fosse só a terra eu queria. Mas com a mulher vai atrapalhar. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo, né? Não me convém. Vai atrapalhar também a minha herança. Por que as pessoas não queriam? Ora, mas isso era uma lei interessante, uma lei estranha.
que para os nossos costumes, né? Era basicamente assim, eu sou casado com Patrícia, né? E a irmã de Patrícia é casada com outro homem, né? Aí digamos que esse outro homem, casado com a irmã de Patrícia, morreu. E eu tenho que casar com a outra irmã de Patrícia. E fico com as duas irmãs. Hein? Observem, irmãos. A lei funcionava assim. Agora, funcionava o quê? Porque para o homem ter muitas mulheres? Não. Funcionava para que a mulher não ficasse o quê? Desamparada. Você está entendendo? Esse dispositivo foi criado para amparar e ajudar a mulher. Só que nem todo homem achava bom isso. Por quê? Nem a mulher também achava, né? A mulher do primeiro homem não achava interessante isso. Não era nem pelo fato da responsabilidade e nem era pelo fato da despesa, né? Que seria maior. E nem era pelo fato do ciúme também não, que eles achavam ruim. Sabe por que é que os homens achavam ruim? Porque o filho, ele era obrigado a gerar um filho naquela mulher. E o filho que ele gerasse viria com o sobrenome do que morreu. Você está entendendo? O filho, se o homem não tivesse filho, né? Ele assumiria a mulher, ele teria que gerar um filho na mulher, e esse filho representaria o homem que morreu e não ele. Está entendendo? E muitos homens não queriam por causa disso. Nesse caso aí, possivelmente esse homem não quis por causa disso. Era tipo assim, eu vou casar com essa mulher, eu vou ter que gerar um filho dela, e esse filho vai ser com o nome do que morreu, e esse filho vai herdar tudo que eu tenho. Você está entendendo? Era um compromisso relacional que beneficiava a pessoa que foi vitimada pelo desastre, pela catástrofe, pelo inconveniente que surgiu na vida. Né? Existe até um filho de Judá que morreu por causa disso. Porque ele casou com uma mulher, filho de Judá. Ele casou com uma mulher e a palavra de Deus diz que esse filho de Judá era perverso. E ele morreu. Aí diz que Judá pegou a mulher, né, e deu ao irmão. E disse, olha, a mulher agora é sua porque o irmão morreu e você vai ter que suscitar filhos nela para seu irmão. E a palavra de Deus diz que o homem, ele se relacionava com a mulher, mas na hora de inseminar a mulher, o que é que ele fazia? Ele tirava. Para que a mulher não engravidasse. Para que não gerasse filho para o seu irmão. E a palavra de Deus diz que por causa disso, ele também morreu, porque ele estava sendo perverso. Então morreu. Só ficou o filho pequeno de Judá. Esses dois filhos de Judá chamavam-se Er e Onã. Er havia morrido e Onã também morreu porque fez isso. Né? Ele não queria suscitar descendência para o irmão. Aí aqui mais uma vez aparece a figura no livro de Ruth, na história de Boaz, com Ruth, e esse outro homem aí que não sabe o nome dele, né? Não diz o nome dele. Mas é dito que ele fugiu, né? Não quero. E Boaz estava interessado, não é assim? Em assumir o relacionamento com Ruth. E ele então propôs aquele plano, e disse, já que você não quer, então passava o direito para ele, né? Que ele seria o segundo. No caso, Boaz seria o segundo na linha de direito, né? Para assumir o direito de resgatar aquela terra junto com aquela mulher. E então ali, o homem diz, não, então aí tira o sandália, né? Tira o sapato do pé. Passava para ele. Significa isso? O que significava isso? Qual é o significado disso? Está lá na Bíblia. Se o homem, está lá em Deuteronômio 25, se eu não me engano. Se o homem não quiser assumir a mulher, que é por direito dele assumir, então ele vai ter que tirar o sapato, passar para o outro. E a mulher cuspia nele. Ou cuspia no chão, alguns estudiosos dizem. Mas na Bíblia diz cuspirá na face. Mas ali, como naquela história de Noemi
Boaz e Ruth, havia um acordo, então não precisou a mulher cuspir, porque a Ruth já estava feliz com o fato de ir se casar, né, com Boaz. A palavra de Deus, irmãos, ela tem histórias, ela tem profecias e ela tem tipologias. Observe a diferença, né? Histórias, profecias e tipologias. O que é isso? Histórias. Vamos ver. A história de Noé, a história de Abraão, a história de Jacó, a história de José, a história do Êxodo. Tudo isso são histórias que trazem lições para a nossa vida, né? A história, ela tem profecias. Quando você vai para a Bíblia, né, tem profecias. Quando você vai para Daniel, tem lá a profecia das 2.300 tardes e manhãs, profecia das 70 semanas, ela se cumpre, né? E a Bíblia também tem tipologias. E aí, nessa história de Boaz, de Ruth, tanto você tem uma história que é instrutiva, como você tem também uma tipologia. O Novo Testamento, ele usa muito a linguagem tipológica para citar o Velho Testamento. Diversas vezes, os escritores do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Evangelista, né, eles usam versos do Velho Testamento, aplicando ele de forma tipológica. Por exemplo, no dia que Jesus foi para o Egito, né, quando era criança, que José teve que levar para Herodes não matar. Aí Mateus diz assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Do Egito chamei o meu filho. Observe, essa expressão do Egito chamei o meu filho é uma expressão que mencionava o dia em que Deus tirou o povo de Israel do Egito, né? Que foi o que Deus disse a Moisés, que era para Moisés dizer a Faraó: olha, deixa, Israel é meu filho, deixa que eu leve o meu filho para a terra que eu desejo, senão eu matarei o teu filho. Aí o evangelista Mateus, ele disse que essa passagem bíblica, Deus usou para representar exatamente a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus vai para o Egito e dali Deus chama ele de volta, né? É uma passagem, um significado tipológico, que é, irmãos, a mesma coisa que acontece nessa história aí de Ruth, também tem um significado tipológico. Como eu falei para vocês, né, o resgatador, o nosso resgatador é quem? É Jesus. Jesus disse assim: não foste vós que me escolheste, eu que vos escolhi. Aí ele diz assim: eu é que entro pela porta das ovelhas. Todo aquele que entra por outro lugar, ele é salteador, é ladrão, não tem compromisso com as ovelhas. A história de Ruth e a história de Boaz, buscando o direito nele, né, de amparar Ruth, mostra exatamente isso, né? O direito que Deus, que Jesus toma nas suas mãos e diz assim: esses aqui são meus filhos, esses aqui são meus, esses aqui, eu quero eles para mim. Você está entendendo? Enquanto que do outro lado você observa um inimigo, outras pessoas dizendo não. Né? E representa também tipologicamente o nosso relacionamento com Deus. Você está entendendo? A história de Boaz e Ruth, ela exemplifica o tema. Ela exemplifica o tema de como o ser humano, ele vai... Pode deixar com ele aí. Pode deixar com ele aí. Pronto, obrigado, viu? Valeu. Tá bom. A história de Boaz e Ruth, ela exemplifica o relacionamento cristão. Veja bem, o nosso relacionamento com Deus, Vera, é um relacionamento que exige compromisso. Mas preste atenção, são todas as pessoas que querem compromisso? São todas as pessoas que querem. O namorado está namorando aqui, ó. Namorando, né?
Aí a namorada chega e diz, vamos casar. Todos eles concordam que vai casar? É? Todos concordam? Nem todos. Por quê? Porque casamento implica em quê? Compromisso. Compromisso requer o quê? Responsabilidade. Era exatamente o contexto daquela história ali. Quando Boaz disse assim, você vai assumir a terra da mulher, o que foi que ele disse? Não foi? Boaz disse assim, você vai assumir a terra e você vai ter o direito sobre a terra da mulher. O que foi que ele disse? Estou dentro, não foi? É comigo, eu vou. Mas quando Boaz disse assim, agora você vai ter que assumir também a mulher. O que foi que ele disse? Estou fora. Meus irmãos, isso é um retrato da religião adventista, da religião cristã. Quando você chama as pessoas para vir para a igreja, e você diz, vamos lá que vai ter bolo, vai ter festa, não é assim? Vai ter o junta-panela, não é assim? Aí tem um pastor lá que cura todo mundo, tem uns irmãos lá que estão enricando do dia para a noite. As pessoas fazem o que, Odivan? Né? Chama a atenção, não chama? É o direito. Opa! A palavra de Deus diz que o rico terá muito. Aí a pessoa, opa, estou lá. Não é assim? Aí quando chega na igreja, diz, agora você tem que casar com Cristo. A palavra de Deus diz que Cristo diz assim para você, ele diz assim, né? Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Aí a pessoa já começa a ver o quê? Ih, rapaz, né? Começou a complicar. Eu pensava que era só bênção. Eu pensava que era só propriedade, direitos e benefícios. Mas a vida com Deus requer o quê? Compromisso, relacionamento. Observe, irmãos. No entanto, as pessoas na igreja mesmo, elas continuam acreditando que a vida com Deus é só conversa, né? É só, né? Eu vou lá quando eu quiser. Hoje não dá certo para mim ir, eu não vou. Não tem qualquer o quê? Compromisso. E compromisso, quando eu falo com Deus, irmãos, não é só o compromisso de você estar na igreja. Não é só o compromisso de você dizer assim, hoje eu vou contribuir na igreja. Compromisso é exatamente a mesma coisa do compromisso do homem e da mulher. Já imaginou o compromisso do homem e da mulher onde eles não têm tempo juntos? Onde não conversam juntos? Assim é muitas vezes os cristãos. Eles querem se relacionar com Deus sem ler a Bíblia. Sem ter comunhão com Deus. Entendeu? Sem orar. Sem fazer a vontade de Deus. O Evangelho, Jesus diz assim, né? Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma parte maravilhosa, né? Fácil demais de aceitar. Mas Jesus mostra que para que isso ocorra, né? Para que a pessoa alcance a vida eterna, esse som alto, né? Poluição terrível. Você lembra, irmãos, que Jesus, ele citou aquela passagem bem conhecida, né, do Evangelho, que ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, nós não profetizamos em teu nome? Nós não fizemos muitos milagres em teu nome? Nós não expulsamos demônios em teu nome? Aí Jesus vai dizer o que a ela? Qual é a palavra que Jesus disse? Em verdade vos digo que eu não vos... O que significa essa palavra? Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Jesus estava dizendo o quê? Vocês nunca tiveram compromisso, nem relacionamento nenhum comigo. Preste atenção. É uma pessoa que você não conhece.
Eu fui a João Pessoa esses dias e tinha um monte de gente que eu não conheço. Um monte de gente tá, né? Não sabia nem o nome. Assim é a vida do ser humano. Observe bem, as pessoas vão trabalhar, as pessoas vão comprar, não é assim? As pessoas vão assistir a Copa do Mundo, as pessoas vão viajar, as pessoas vão passear. Elas conhecem tudo isso. Elas se relacionam com tudo isso. Mas e o relacionamento com Deus? Eu não vos conheço, foi o que Jesus disse. Para que a gente possa conhecer a Deus, irmãos, a gente precisa ter relacionamento com Ele. Compromisso com Ele. Você está entendendo? Vamos abrir uma passagem para a gente concluir aqui em Isaías. Abra aí. Isaías, vê se Vera acha aí rápido, né, Vera? Ó, Isaías 4, verso 1. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmos do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Pronto, só isso. Olha só que passagem interessante. Na Bíblia, mulher é o quê? Mulher é o quê na Bíblia? Igreja. Quem é o homem que é esposo da igreja? É Cristo, Jesus, né? Nesse versículo está sendo dito o quê? 7 igrejas estão dizendo a Jesus o quê? Nós queremos nos sustentar de nós mesmos. Nós queremos ter compromisso apenas com nós mesmos. E nós queremos apenas o que teu? Queremos apenas o quê? Ser chamados pelo quê? Pelo teu nome. Você está entendendo? O opróbrio é exatamente a vergonha do dia do juízo chegar e Jesus disse assim: eu não vos conheço. Quer vergonha maior do que essa? Ele vai dizer isso para quem? Para as pessoas do mundo ou para as pessoas da igreja? Você está entendendo? Pessoas da igreja que querem apenas o nome de Deus. Você conhece bem aquela história do Apocalipse, que fala da igreja morna, né? E diz assim, a igreja diz assim: eu estou rico, estou bem, de nada tenho falta. Aí Deus olha para ela e diz assim: mas tu não sabes que tu é miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, vestiduras brancas para te vestir e colírios para ungir os olhos. Aí lá no finalzinho, ele diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus está dizendo assim: eu estou querendo, eu estou desejando me relacionar com vocês. Mas para que eu me relacione com vocês, vocês precisam o quê? Aceitar compromisso. Quer você queira que não, se alguém chega na sua porta, se você for abrir a porta, a pessoa vai ter que se relacionar com você, vai beber água, né? Vai conversar. E as pessoas não querem isso com Jesus. Quando Jesus bate a porta do nosso coração, ele vai pedir para a pessoa o quê? Pare de beber, por favor, né? Abandone esse cigarro. Vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia. Isso tudo é o quê? Compromisso, relacionamento. As pessoas querem? O que é que as pessoas querem? Só querem ser chamados pelo teu nome. Você crê em Deus? Ah, quem mais crê está aqui. Teu nome está aqui. Você está entendendo? Mas aí vamos assumir a fé por meio de um compromisso público, entregando a vida através do batismo. A pessoa diz o quê? Igual aquele homem da história de Boaz lá, né? Não, essa parte aí não me convém. Essa parte aí não dá certo. Meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo onde o evangelho,
ele tem apresentado só benefícios para as pessoas, só privilégios, não é assim? E por isso que, as igrejas são cheias de pessoas interessadas, pessoas interesseiras, que não querem compromisso, só querem o quê? Benefícios. As pessoas só querem vantagens. As pessoas só querem cura, emprego, dinheiro. É só o que elas andam em busca. Eu uma vez falei com um amigo meu, ele perguntou a mim, rapaz, essa igreja que tu anda, tu ganha quanto? Eu digo, eu não ganho nada não, pelo contrário, ainda dou, né? O que eu ganho, uma parte lá. Aí disse assim, não tem futuro não. É a mentalidade do homem. Entendeu? Não tem nada que você ganhe. Você chega ali e canta, ninguém bate palma. As pessoas querem, né, aparecer, querem reconhecimento, querem benefícios, querem privilégios, mas não querem ler a Bíblia. Não, ler a Bíblia dá muito trabalho. Eu não entendo nada. Como é que você vai ter relacionamento com Deus se você não lê a Bíblia? Não, o pastor já lê. Pois unicamente o pastor vai poder se relacionar com Deus. Se você não lê, não tem como você se relacionar com Deus. O ensinamento do resgatador é exatamente isso, entendeu? É o relacionamento. Não, você vai ter que casar com Jesus, né? E a partir do momento que você casa com Ele, você está comprometido com Ele. Aonde Ele está, você está. O que Ele come, você come. Aonde Ele vai, você vai. O que Ele veste, você veste. Se em algum momento o marido disser assim, não, fica aí, mulher, que eu vou para uma festa. Significa que está tendo relacionamento entre eles. Saudável. Não tem como. Fica aí, mulher, em casa que eu vou para uma festa sozinho. É assim que as pessoas querem se relacionar com Deus, entendeu? Não, o meu relacionamento com Deus é domingo, quando eu for na igreja, sábado, quando eu for na igreja. Até mesmo a igreja adventista está, em alguns lugares, é conhecido como os adventistas no sétimo dia, porque os irmãos só vão para a igreja no sábado. Adventista no sétimo dia. Veja bem, irmãos, como é que pode ter relacionamento, comunhão com Deus, se você só se lembra de Deus uma vez na semana? No caminho de Deus, o relacionamento, ele é a palavra-chave, entendeu? Relacionamento é isso. É você ter comunhão com a pessoa. Uma vez, tinha um homem endemoniado ali, né? Registrado no livro de Atos. Aí diz que tinha 7 homens judeus, filhos de um judeu chamado Seva, que estavam tentando expulsar o demônio daquele homem, né? E diz que eles diziam assim, eu vos conjuro pelo Jesus que Paulo prega. Eu vos conjuro pelo Jesus que Paulo prega. Aí o endemoniado disse, Jesus eu sei quem é. E Paulo também eu sei quem é. Agora vocês são quem? Aí disse que bateu em cima daqueles homens, rasgou a roupa, eles saíram correndo nu. Observe. Jesus e Paulo tinham um relacionamento. Não era? Mas aqueles homens que estavam tentando, eles estavam... veja bem como era a história. Era mais ou menos o seguinte. A pessoa, é o adventista, né? Não, eu creio em Deus por causa daquela palavra que aquele irmão pregou. Você está entendendo? Tem como você viver uma experiência com Cristo baseada na experiência dos outros? Você precisa viver a sua. Jesus e Paulo. Ambos se conheciam, ambos conheciam a Deus, e o inimigo sabia que ambos tinham relacionamento e eram realmente, né, de Deus. Aí você chega num lugar e você vai pegar a Bíblia e vai dizer para outra pessoa assim, não, isso aqui é a palavra de Deus de acordo com o que o pastor Flávio falou. De acordo com o que fulano disse. Por quê? Porque você não lê a Bíblia, você não sabe nada da Bíblia e automaticamente você não tem comunhão, relacionamento nenhum com Deus. A sua experiência é baseada no que os outros fazem. Deus, Ele não salva pessoas em grupo. Ele salva pessoas, individualmente. Entendeu?
As pessoas pensam assim, não, eu vou ser salvo porque eu estou nessa igreja. Se você estiver naquela igreja e tiver relacionamento, comunhão com Deus. Relacionamento e comunhão com Deus. Quando Jesus vier, ele não vai dizer assim para as pessoas, ó, eu não vos conheço porque vocês não são adventistas. É assim que ele diz? Não. A única menção que ele faz assim é o seguinte, ele diz assim, eu não vos conheço porque vocês não fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Não é pelo fato da gente pertencer a algo. Você já viu aqui a história de Isaías, né? As pessoas só querem o nome, né? Eu quero só o teu nome. Para que não chegue assim e diz, essa pessoa aí não é de Deus, não. Ah, não está com o nome de Deus, então pertence a Deus, né? Mas não. Nosso relacionamento com Deus não pode ser só de nome. Precisa ser um relacionamento real. E foi por isso que eu li essa história aqui do resgatador, o livro de Ruth, né? Que tem esse significado tipológico, né? Exemplificado na nossa vida. E que nós precisamos colocar em prática, né, irmãos? Colocar em prática. Para nós sermos verdadeiros cristãos, não é só aceitar, que as pessoas dizem, levanta a mão, né? Levanta a mão para dizer que você acreditou em Jesus. Servir a Jesus, acreditar em Jesus, é relacionamento. E como eu estou falando para vocês, nem todas as pessoas querem relacionamento. As pessoas só querem benefícios. Mas relacionamento é compromisso. Relacionamento é sacrifício, é ou não é? Relacionamento requer muita dedicação. Relacionamento requer empenho. E as pessoas que pagarem esse preço hoje para se relacionar com Deus, no dia do juízo final, Jesus vai chegar para dizer, esse aqui, essa daqui, eu conheço. Faz tempo que se relaciona comigo. Faz tempo que a gente convive junto. Lembra a história de Enoque, né? Diz que Enoque andava com Deus, né? Chegou um tempo que Deus disse, vem para cá, você já está andando comigo aí na terra, aqui no céu vai ser a mesma coisa. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Sobre o resgatador. O Senhor é nosso resgatador, que deseja ter um relacionamento, um compromisso conosco. Cada sábado, Deus, nós estamos reunidos contigo na igreja, mas só isso não é suficiente. Precisamos nos relacionar com o Senhor também em casa. Precisamos te servir. Precisamos saber de que forma podemos cumprir nosso papel em nosso relacionamento. Qual é a parte que precisamos desempenhar para que venhamos te honrar e para que venhamos viver verdadeiramente um relacionamento saudável, onde possamos desfrutar de uma amizade, de um companheirismo, e chegar ao grande dia final e ouvir as tuas palavras, eu vos conheço, porque estamos cotidianamente ao teu lado, andando cada dia. Nos abençoa, Deus, nos concede a tua graça, nos concede a força e o comprometimento para nos achegarmos a ti cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Até amanhã, irmãos. Lembrem que amanhã os que vierem, lembrem de trazer o quilo de alimento.